Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View e hoje testando com vocês o novo Nissan Sentra Exclusive 2025, é a versão top de linha do modelo que passou por um facelift recente e ela custa cerca de R$181 mil. Será que é melhor do que Toyota Corolla e BYD King? Vamos começar esse vídeo falando sobre motorização, que foi uma das coisas que me surpreendeu nesse carro. Pisei tudo. ...130 quilômetros, pessoal. Olha só. Muita gente comenta que o Sentra não traz um desempenho interessante por ele não ter um conjunto turbo alimentado. Você concorda? Esse carro vem com um motor 2.0 aspirado, 16 válvulas, que rende cerca de 151 cavalos e 20 kg de torque. O 0 a 100 abaixo de 10 segundos, cerca de 9.6, se não me falha a memória. E ele me surpreendeu, pessoal, mesmo sendo aspirado. Lógico que o turbo anda mais, né? Ele entrega uma força em baixas rotações. Eu prefiro sempre conjunto turbo, mas aqui a gente tem um aspirado com um número interessante, 151 cavalos e 20 kg de torque. Em praticamente todas as situações aqui dentro da cidade, performou muito bem. Lógico que eu tô andando sozinho aqui dentro desse carro, e por mais que a gente esteja aqui nesse percurso de subida de serra, olha só galera, é um carro que responde muito bem, até porque ele está atrelado a esse câmbio CVT. O câmbio CVT não tem uma proposta de entregar esportividade, de entregar desempenho, né? O foco aqui é mais economia de combustível, mas mesmo assim, esse motor está muito bem calibrado com esse câmbio, tá? Lembrando que é um CVT que simula 8 velocidades. Ele traz aqui a posição L de low, né, que vai te ajudar aí numa subida mais íngreme, por exemplo. E se você quiser ter uma troca manual, você pode utilizar aqui as aletas atrás do volante. Quando a gente compara o Sentra com o Corolla, que também traz motor 2.0, o Corolla híbrido, ele traz cerca de 122 cavalos e o não híbrido, somente a combustão, cerca de 175 cavalos. O desempenho é praticamente o mesmo, galera, não vi muita diferença assim. Agora, quando a gente compara com o King, que traz aí um conjunto híbrido, ele tem mais de 230 cavalos, né? Aí a diferença já é bem considerável. Porém, se acabar a bateria, ele vai usar o motor aspirado, que tem cerca de 110 cavalos, galera. Então, olha só, é uma coisa para você analisar, né? Resumindo, o desempenho do Sentra me agradou bastante, principalmente aqui dentro da cidade. Eu vou tentar fazer um test drive na estrada também, para a gente poder ter essa percepção. Mas se você for usar esse carro na maior parte do tempo dentro da cidade, ele vai te agradar sim, com certeza. E como eu disse, temos aqui um conjunto com câmbio CVT que foca mais na economia de combustível. Esse carro também é bem econômico, tá? Para esse número que a gente tem aí na motorização. Falando nisso, ele traz aqui o botãozinho do modo eco. Vou até acionar para a gente ter aí uma economia melhor, né? Durante esse teste. De acordo com o Inmetro, ele faz cerca de 13 km por litro, se não me falha a memória. Eu vou deixar aqui embaixo certinho, tá? Acho que é 11 dentro da cidade e 13 na estrada. Quando a gente compara com os híbridos, lógico que os híbridos vão ter um consumo melhor, né? Mas de modo geral, é um carro que agrada também nessa parte de economia de combustível. E falando de modo de condução, além do eco, ele traz aqui o esportivo. Você aperta esse botãozinho aqui, ó, na manopla, na parte inferior. Isso é legal porque, para você que reclama de um motor aspirado, caso você esteja com esse carro todo cheio na estrada, com bagagem, você vai fazer uma ultrapassagem de um ônibus, de um caminhão, você aperta aqui esse botãozinho do modo esporte, aí o RPM já trabalha em rotações mais altas, facilitando aí, né, essa ultrapassagem, caso você queira ter uma condução um pouco mais agressiva. Outra coisa que eu gostei muito desse carro, a direção é elétrica, extremamente leve, é um carro confortável demais, também no quesito suspensão, realmente muito gostoso. Eu achei ele mais interessante
nesse ponto dinâmico do que o King e do que o Corolla. Ele tem uma posição até que esportiva de guiar, bem baixinha, com esse volante trazendo base achatada. A suspensão desse carro, pessoal, vocês não fazem ideia do quanto é boa calibrada. Sinceramente, me surpreendeu muito, muito mesmo. Você andando no Sentra, parece que você está andando num SUV, mesmo sendo um carro bem baixinho, né? Com aro 17 também, é um ponto sim a se destacar. Lembrando que a suspensão é independente multilink, então isso também ajuda bastante, né? Bom, falando agora um pouquinho de ergonomia de modo geral, esse volante traz ajuste de altura e profundidade, assim como os bancos também. O banco desse carro é sem comentários, nota 1000, até porque temos aqui nessa unidade esse acabamento bem diferenciado, né, nessa cor marrom, lembrando que é um opcional que custa cerca de R$ 1.700. Traz a tecnologia Zero Gravity anti-fadiga e isso dá uma baita diferença, galera. Realmente, se você for pegar um percurso aí bem longo, né, uma viagem aí de longa distância, isso aqui vai te deixar muito confortável ao dirigir esse carro. Aqui tem ajuste elétrico de profundidade, inclinação e também lombar. Outra coisa para destacar, o isolamento acústico desse sedã é brincadeira, meus amigos. A Nissan trabalhou muito, mas muito bem aqui. Você abre o vidro e sente muita diferença, tá? Aqui fica um silêncio a bordo, show de bola mesmo. E temos aqui também uma lista de itens de série e segurança absurdamente recheada. Esse ponto é o principal diferencial quando você compara esse carro, principalmente com o BYD King e também com o Toyota Corolla. Aqui a gente encontra piloto automático adaptativo, assistente de faixa, alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, câmera 360, sensor de ponto cego, retrovisor interno eletrocrômico, enfim, aqui a gente tem um ADAS completo. A única ressalva fica para o ACC, que não traz a função Stop and Go, mas tem o piloto automático adaptativo, né? Coisa que o BYD King nem na versão mais cara traz. Então é sim uma baita diferença. Inclusive, esse carro, ele é mais equipado do que o Corolla, galera. Vocês têm que levar isso em consideração, principalmente se você preza mais itens de série e de segurança do que desempenho, por exemplo, do que, de certa forma, economia de combustível. E temos aqui também o teto solar, né? Que é uma coisa que eu prezo bastante. Quando a gente analisa a concorrência no quesito interior, no quesito cabine, olha isso, pessoal. Eu não sei vocês, mas na minha humilde opinião, o Sentra dá de 10-0 nos dois sedãs da concorrência. Principalmente por causa do acabamento. Se bem que lá no Toyota e no BYD o acabamento é legal também, mas o diferencial aqui é esse couro na cor marrom. Pode ser uma coisa que você não curta, né? É uma coisa bem particular. Eu gosto dessa cor aqui especificamente quando você tem o branco. Por quê? O branco eu acho bem legal também, dá uma pegada bem requintada, né? Mas no quesito sujeira, no branco aparece bem mais, né? E aqui a gente tem uma pegada mais sóbria, na minha opinião. Sem falar que aqui, ó, tudo macio ao toque. A interna, de modo geral, o design, olha só que bacana. Temos aí 3 saídas de ar, a lá Mercedes, né? Quase que não sai aqui. Bacana, esse design, uma pegada futurista. Quando a gente vê lá o Corolla, eu acho umas linhas bem sem graças, né? Tudo retão assim. O King eu já acho mais legal, mas quando você compara o King com o Sentra, eu acho o Sentra mais interessante. Itens de série aqui dentro. Uma pequena falha da Nissan, na minha humilde opinião, é a ausência do painel digital. Isso não me incomoda, tá? Até porque temos aqui uma tela de 7 polegadas, é um painel grande, você consegue visualizar bem todas as informações. A multimídia é outro ponto que fica um pouquinho atrás dos seus rivais, porque aqui é uma tela de 8 polegadas, nem tanto pelo tamanho, mas pela questão do Apple CarPlay e do Android Auto somente por fio, tá? Mas temos aqui outro diferencial, que é o som assinado pela Bose. Pensa numa qualidade boa. Você vai encontrar aqui, nenhum rival tem som assinado, tá? Realmente é bem legal. Ó.
captação do rádio não colaborou muito bem, mas fica o registro, um som bem encorpado, com graves também bem fortes, beleza? Ar-condicionado digital de 2 zonas com aquecimento de banco, mais um diferencial, tomadinha USB normal e tipo C, mas fica faltando também carregador de celular por indução. É uma coisa que a Nissan tem que rever, né? Eu não faço muita questão disso, mas eu acho que nos dias atuais tem muita gente que preza esse item, né? No quesito espaço interno, praticamente os 3 sedãs são muito bem servidos. Aqui no centro a gente tem 2,70 de entre-eixos. Para você que tem uma família grande, você consegue colocar aqui 2 adultos e uma criança de forma tranquila mesmo. Porta-malas também é bem legal. Ele é um pouco menor do que o do Corolla, só que é maior do que o BYD King. Temos aqui 466 litros, tá? Cabe bastante coisa, né? Para você colocar aí bagagens, enfim. Pessoal, esse carro, ele performa muito bem, ó. Faz curva também. Bem legal. Dinamicamente falando, vou até repetir para vocês, eu achei muito mais interessante do que o Corolla e o King, tá? Ele tem uma pegada assim um pouco esportiva, ele é mais baixinho do que o Corolla. Esse volante aqui meio que reforça essa ideia, essa percepção também, com base achatada. Você tem uma pegada aqui, ó, muito ergonômica, com esses pedal shifts aqui. Esse carro não tendo turbo, ele é mais barato de manter, tá? Ele tem uma cesta de peças relativamente em conta também, não são valores absurdos. Você fazendo as 6 primeiras revisões vai gastar aí cerca de R$ 5.100, tá? E quando você olha também a concorrência, o Corolla traz motor aspirado e o King também traz motor aspirado, né? Se você for analisar, meus amigos, a engenharia japonesa, eles não dão ponto sem nó, né? Então a gente tem aqui um motor muito confiável, durável e que entrega um desempenho sim bom para a categoria desse carro, tá? Não é uma pegada esportiva, é um sedã de família, então nessa parte ele atende muito bem. E o consumo do Sentra, pessoal, olha só, no momento o painel tá marcando aqui 8,2 km por litro. Lembrando que eu tô andando bem forte com ele, na maior parte do tempo dentro da cidade. Agora, momentaneamente, a gente está nesse percurso de subida e descida de serra. Então tá aqui, ó, no painel 8,2 km por litro. Mas a minha melhor média foi 12 km por litro, tá? Um consumo aceitável para esse tipo de motor. E com esse número aí também de cavalaria, né? Cerca de 151 cavalos. Igor, você compraria o Sentra? Sem sombra de dúvida, pessoal. Compraria mesmo. Eu gostei muito desse carro por vários aspectos. Primeiro, essa interna, o design do carro de modo geral, lista de itens de série e de segurança. Ele traz iluminação em LED lá na frente. Aqui atrás que fica faltando o LED, né? Também uma mancada aí da Nissan, né? Poderia rever essa parte. Eu acho esse interior muito mais bonito, mais tecnológico do que o Corolla, por exemplo. O interior do King é legal, mas eu acho que já tá, sei lá, meio enjoado. É praticamente todo carro da marca com o mesmo interior. A multimídia lá é um baita diferencial, né? Bem grandona, tem aquela função giratória, né? Mas essa aqui me agrada também. O Sentra, muito confortável. Esse banco com essa tecnologia Zero Gravity faz sim muita diferença. E o motor aqui, pessoal, mesmo eu preferindo turbo, esse aspirado surpreende mesmo. Tem muita gente que critica, mas nunca andou nesse carro. Então eu sugiro você fazer um test drive, porque em praticamente todas as situações aqui ele atendeu super bem. Ainda não andei com ele na estrada, vou tentar fazer um vídeo de test drive, né, numa rodovia aí, pra gente ter também essa percepção de desempenho. Mas assim, você pensando em comprar esse carro para andar dentro da cidade, para você usar no dia a dia, é uma baita escolha, pessoal. Sem falar que chama atenção na rua, todo mundo fica olhando, principalmente esse banco aqui, ó. Esse carro tá sem o filme, né? Então a galera consegue enxergar tudo aqui dentro e as pessoas, quando eu paro no sinal, todo mundo fica olhando. Esse marrom é bem bonito, chama atenção. Eu gosto dessas cores assim, diferente. Mas nessa faixa de preço você compraria? Você pode achar caro, mas quando a gente analisa a concorrência, ele é mais barato.
do que o Corolla Altis, sem ser híbrido, mais barato do que o híbrido também e mais barato do que o King de entrada. Se você achou esse valor aqui de R$181 mil elevado, você pode dar uma olhadinha na versão de entrada do Sentra, que tem praticamente todas essas funções aqui, né? Todos esses itens de série. As ausências são poucas. Na versão de entrada você não tem piloto automático adaptativo, não tem também a câmera 360, se não me falha a memória, mas o conjunto é o mesmo, então tem sim um custo-benefício interessante. A qualidade da câmera não é uma das melhores aqui, não está abrindo no momento, com o carro em movimento não habilita essa função, mas é um item que ajuda na hora que você vai estacionar, por exemplo, né? Falando um pouquinho mais de itens de série e segurança, a gente tem sensor de estacionamento na frente, na traseira também. É um carro muito equipado, pessoal. Se você for analisar só itens de série e segurança, o Sentra ganha de lavada do King e do Corolla, apesar do Corolla trazer também aí o ADAS completo, né? Meus amigos, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse test drive. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.